Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá e bem-vindos ao Art Attack. Eu sou o Pedro e nós aqui vamos demonstrar-te como é que podes te divertir imenso no mundo das artes sem para isso precisares de ser um grande artista. Então, ao ataque. Tu já alguma vez quiseste oferecer alguma coisa a alguém muito especial? Ou será que o aniversário da tua namorada ou do teu namorado não se estará a aproximar? Então por que não ofereceres-lhe uma coisa assim como esta, um pregador secreto que tem cá dentro? Não te vou já mostrar o segredo, agora vou dizer-te com o que é que vais fazer este teu pregador, com uma coisa muito simples, com uma caixa de fósforos assim como esta. É muito fácil, por isso experimenta e vê só o que é que vem a seguir. Retira a parte mais pequena da caixa e guarda ao lado. Coloca a outra sobre uma folha de papel branco e contorna 3 dos lados da caixa. Assim. Agora roda cuidadosamente a caixa de fósforos para um dos seus lados mais estreitos e faz um traço. Mais uma vez, roda a caixa com cuidado para a parte de trás e faz um traço. Por fim, roda novamente a caixa e mais um risco, aqui. Ao retirares a caixa de fósforos, vais ver que fizeste um belo contorno. E agora só tens que recortá-lo. Quando acabares, terás uma tira de papel assim como esta, que encaixará perfeitamente na tua caixa de fósforos. Mas ainda antes de pormos o papel na caixa, vamos precisar de um alfinete de dama assim como este. E depois vais fazer o seguinte. Pegas no alfinete de dama e vais colocá-lo no meio da caixa de fósforos, de modo a ficar ao comprido. Com cuidado, dá um pedacinho de fita cola ao alfinete e pressiona com firmeza, de modo a fixar o alfinete na posição desejada. E é melhor verificar se consegues abri-lo e fechá-lo facilmente. A seguir, pincela cola num dos lados da tira de papel. E é só colocá-la numa das pontas, junto ao alfinete de dama. Com cuidado, pressiona bem o papel contra a caixa de fósforos e vais enrolando à volta da caixa, pressionando-o. E vais ver que a outra ponta da tira de papel se vai juntar ao alfinete. Talvez seja boa ideia deixar secar a cola antes de cortares qualquer saliência que esteja a mais. E agora vamos decorar a nossa caixa de fósforos. Para isso podes fazer, por exemplo, pintá-la de cor-de-rosa, assim como esta, com tinta, ou então com canetas de feltro, assim como esta em laranja, ou papel colorido, ou então papel em embrulho com alguns efeitos, ou se quiseres fazer um coração como este, vais precisar do seguinte, vais precisar de brilhantes e de cartão canelado, um pedacinho. E para desenhares o coração vais usar a seguinte técnica. Vê só. Pegas num pedaço de cartão canelado e colocas uma moeda por cima para fazer o contorno. Desvias a moeda para um dos lados, mas de maneira a deixares a borda a tocar na extremidade do círculo que acabaste de desenhar e voltas a contorná-la nessa posição. Tira e verás que ficaste com 2 círculos iguais. Agora desenha um V por baixo para unir os 2 círculos. E podes usar estas formas básicas como orientação para o teu coração. Contorna o coração com uma caneta. E recorta-o com cuidado.
De seguida, cobre um dos lados do coração com cola branca, assim, e mergulha-o nos brilhantes. Podes sempre pôr um pouco mais de cola e de brilhantes para cobrir os espaços vazios. De seguida, sacode para retirar o excesso. E repete o mesmo processo para o outro lado. Depois de estar bem seco, verás que conseguiste fazer um trabalho com acabamento bem profissional. Agora só tens de colá-lo. Pões um pouco de cola, colocas o coração e já está. E podes deixar a tua caixa branca ou então pintá-la de cor-de-rosa, assim como esta. Mas agora vamos juntar-lhe algumas surpresas. O que é que me dizes a isto? Recortares uma fotografia tua, assim de um tamanho para caber dentro da caixinha e depois vais pô-la no teu pregador secreto. Fica mesmo fantástico. Mas vamos juntar-lhe algumas surpresas, ainda mais surpresas. Por exemplo, temos aqui este bilhetinho secreto que eu... Não te vou mostrar o que é, que isto é mesmo segredo. Vou assim pô-lo dentro do nosso pregador secreto e ainda vou juntar este reboçado e vais ficar com um pregador cheio de surpresas. O que é que me diz isto? Ou então, se não quiseres oferecer a ninguém, podes ficar com um para ti, com uma fotografia de uma pessoa muito especial. Olha só, fantástico, não é? Ou então, se não quiseres que ninguém veja essa fotografia, só tens que virá-la ao contrário e depois só tu é que vais ver essa pessoa. Queres ver como? Olhas assim e esta pessoa fica só viradinha para ti. Que tal? É fantástico, não é? Podes fazer também outro tipo de pregadores com outras cores. Olha só, temos aqui corações dourados, corações vermelhos, corações prateados, em diversos tipos de papel, só tens que combiná-los. Por isso, experimenta, faz o teu pregador secreto. Olá, cá estou eu, cabeçudo! Mas que ideia excelente! Não te esqueças que para fazeres um pregador secreto tens de ter uma caixa de forros completamente vazia. Faz o contorno da caixa num papel até obteres uma forma que cubra a caixa toda. Depois, recorta e com muito cuidado fixa um alfinete de dama ou fita cola à caixa no sentido longitudinal. Cola o papel à caixa, deixando apenas o alfinete fora. Depois pinta. Recorta um coração em cartão, decora-o com brilhantes e cola-o na parte da frente da caixa de fósforos. A seguir, guarda as fotos e todos os teus segredos no interior da caixa. Como sabem, fiz um pregador destes porque amo muito o meu amor. Olhem só para ela. É capaz de fazer derreter um coração de pedra. Já sabes que podemos fazer obras de arte com quase tudo e quem sabe disso muito bem é o nosso Mãozinhas, que adora fazer Maxi Art Attacks. Imagina que no outro dia ele foi a uma drogaria e em vez de usar as compras como tinha planeado, decidiu fazer um Maxi Art Attack. Agora vê se consegues descobrir o que é e onde é que ele utilizou estes panos do pó. Repara com atenção.
Fantástico! Conseguiste descobrir? Vamos lá ver. Consegues descobrir onde é que ele vai pôr os panos do pó? Ali está ele a pô-los e, claro, são o cabelo da rapariga esgrimista. Muito engenhocas este nosso mãozinhas. Já alguma vez tiveste dificuldade em criar a ilusão da distância nos teus desenhos? Pois é, as folhas são completamente planas. Então como é que vamos sugerir que algumas coisas estão mais longe e outras mais perto? Vê só! Começa por desenhar um ponto no centro da tua folha de papel. Este é o ponto de fuga. E é aqui que tudo o que estiver no desenho desaparecerá no horizonte. Desenhas algumas linhas a partir do ponto de fuga, para cima, para baixo e para os lados. Assim. E podes desenhar estas linhas para orientação, mas falas a lápis para depois poderes apagá-las quando terminares o teu desenho. E podes desenhar aquilo que quiseres. Por exemplo, um comboio, que tal? Vê só! Um comboio é um bom exemplo de algo que desaparece à distância. Até parece que o comboio está a ser sugado pelo ponto no meio da folha. E depois de teres desenhado a forma básica, acrescenta alguns pormenores. Desenha algumas carruagens e os carris. Como vês, tudo fica maior à medida que se aproxima de ti. E quanto mais longe estiver, mais pequeno fica. Desenha a Gar da mesma maneira. Parece mesmo que está a ser sugada pelo horizonte, entre as linhas de orientação. Olha só. Já conseguiste perceber esta técnica? É realmente muito fácil desenhar com perspectiva utilizando este método. Mas se tivermos que desenhar pessoas, então vê só. Desenha uma pessoa de pé na plataforma da Gar. Como esta pessoa está perto de ti, aparece grande no desenho. Depois de traçares uma linha a lápis, da cabeça da pessoa até ao ponto de fuga, e depois dos pés até ao mesmo ponto, podes desenhar mais algumas pessoas entre essas duas linhas. E assim terás a certeza que as pessoas têm o tamanho ideal. E depois de acabares o teu desenho, apagas as linhas a lápis que usaste como orientação e depois vais colori-lo e o teu desenho ficará parecido com este. Olha só, aqui temos a estação de comboios e se reparares bem, as pessoas vão ficando mais pequenas à medida que se afastam de ti. Ou então temos aqui ainda outro exemplo, neste caso é uma rua com uma paragem de autocarro e as casas também vão ficando mais pequenas à medida que se afastam de ti. É muito fácil desenhares com perspectiva, só precisas de pôr um ponto no centro da tua folha, depois umas linhas que saiam desse ponto e ficas com tudo preparado para fazer um fantástico desenho com distâncias. Por isso, experimenta! Que bela maneira de usares as linhas como orientação para dar perspectiva e profundidade ao teu trabalho artístico. Sim! Só tens de começar por desenhar um ponto no teu papel e traçar linhas de orientação em todas as direções, de modo a que elas desapareçam no ponto de fuga. Assim. Desapareceram! E agora vou apresentar-te mais um fantástico Art Attack. Como criares um céu nublado com coisas tão simples do dia-a-dia como uma esponja velha, ou então uma esponja cortada como esta, ou então uma coisa que tu de certeza usas muito, que é uma caixa de cereais. Então, experimenta!
Recorta um dos lados de uma caixa de cereais vazia. E depois, com um lápis, desenha algumas nuvens de cartão. Por enquanto, basta desenhares 3. E com uma tesoura, recorta as nuvens. Com cuidado. E depois de teres recortado, deves ter 3 nuvens de cartão, assim como estas. E agora vamos ter que dispô-las no nosso papel e para isso tu podes fazer o que quiseres. Vamos pôr, por exemplo, esta aqui. E agora esta maiorzinha pode ficar aqui. E esta mais pequena vamos pô-la aqui. Quando estiveres contente com a forma como queres pôr as tuas nuvens, vais precisar de usar a esponja. E agora fazes o seguinte. Molha em tinta azul celeste diluída em água, mantendo as nuvens fixas com o dedo, vais passar a esponja à volta das nuvens de cartão. Também podes usar uma bola de papel amachucado para o mesmo efeito. E não te esqueças de verificar se misturaste bastante água na tinta. Se quiseres, também podes usar tinta permanente. Depois de teres pintado todo o papel em redor das nuvens, retira-as com muito cuidado. Assim. E um bom efeito é esbater o contorno das nuvens com o dedo. E não tenhas medo de sujar as mãos. E depois de secar, o resultado deverá ficar parecido com este. Olha só, aqui temos o nosso céu nublado, que vai servir de pano de fundo para aquilo que tu quiseres. Por exemplo, vamos recortar o perfil de uma cidade em cartão e dobrá-lo para ficar assim a 3 dimensões e depois é só colocá-lo sobre o teu céu e aqui ficas com uma cidade com um céu azul. Fica fantástico. E agora podes fazer outros tipos de céus, por exemplo, pomos este aqui para o lado e vamos tirar um céu cheio de nuvens. Olha só, aqui está este céu cheio de nuvens. E agora vamos pôr por cima uma imagem de banda desenhada que também fica sempre muito engraçado. Agarramos na nossa imagem de banda desenhada e vamos colocá-la, neste caso é um avião, aqui todo simpático, com um sorriso, e fica também fantástico sobre o céu azul. Mas não tem que ser sempre azul. Podemos experimentar outras cores, por exemplo, vamos experimentar o laranja e o vermelho. Olha só, aqui temos este céu em laranja e vermelho, como se fosse o pôr do sol. Fica bastante engraçado. E agora aqui por cima vamos pôr um recorte de uma revista, neste caso também um avião. Aqui está um avião recortado da revista e aqui está ele a planar ao pôr do sol. Fantástico também, não é? Ou então vamos experimentar ainda outra cor, o cinzento, que vai dar um ar assim de como se fosse uma espécie de céu muito nublado, como se estivesse quase a haver uma tempestade. Que tal? E aqui vamos pôr outro recorte de uma revista, desta vez um animal. Vamos pôr esta águia, aqui está ela, a voar neste céu cinzento, como se estivesse quase a apanhar a sua presa. Experimenta tu também fazeres céus nublados com uma simples esponja. Bem, não temos tempo para mais Art Attaques, esperamos-te no próximo programa, porque nós aqui demonstramos-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas. Até lá, fica bem e tchau!